né? A vereadora Marielle Franco, do PSOL, do Rio de Janeiro, foi morta a tiros na noite desta quarta-feira. A principal hipótese da polícia é de execução. Seu corpo foi velado agora há pouco na Câmara lá Municipal do Rio de Janeiro. O caso ganhou repercussão, né, dentro e fora do Brasil. O presidente Temer chamou o assassinato de extrema covardia. Em mensagens nas redes sociais, ele se solidarizou com os familiares e amigos de Marielle e afirmou que o crime não ficará impune. O interventor federal na segurança do Rio, o general Braga Neto, também emitiu uma nota de pesar. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, pediu à Polícia Federal para entrar nas investigações. Jungmann está no Rio de Janeiro para acompanhar pessoalmente o caso e tomar aí as providências necessárias. O ministro da Justiça, o Torquato Jardim, disse que o assassinato da vereadora não terá impacto na intervenção federal do Rio de Janeiro. Claro que a gente vai falar nesse primeiro bloco, vamos dividir em alguns temas, né? Essa questão que vem dominando aí o noticiário, até porque é sério, gravíssimo, né, o que aconteceu ontem. Mas eu começo com você, Vera. Bom, primeiro as suas considerações sobre o que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro, esse assassinato brutal. E depois, se você acha que vai ter algum impacto na questão da intervenção, depois a gente vai entrar na parte política, mas vai lá. Eu estava dizendo aqui antes do programa começar, Patrick, na nossa conversa aqui no estúdio, que eu não conhecia esta vereadora até esse fato lamentável e gravíssimo. Eu não conhecia sua atuação, não sabia que existia uma outra política do PSOL proeminente no Rio. Eu sei que o partido é forte lá, quase elegeu o prefeito no ano passado, levou Marcelo Freixo ao segundo turno. Conheço o Chico Alencar, conheço os outros fluminenses do PSOL, mas não conhecia a vereadora Marielle. Li muito sobre ela ao longo do dia. Um episódio lamentável em que o crime organizado resolve, aparentemente, né, o que tudo indica, crime organizado e infiltrado na polícia por meio das milícias, segundo as linhas de investigação mais aceitas. Mas o fato é que uma autoridade foi assassinada com características de execução. A gente ainda não sabe a autoria, mas tem essa possibilidade, e isso leva a um enorme caldo de insegurança, põe sim em xeque o resultado da intervenção, que completa um mês amanhã, e coloca e politiza um caso ainda mais, né? A gente vai falar dessa politização depois. Acho que até o Andreas tem mais condições de falar disso do que eu, porque ele vive esse caldo do Rio de Janeiro. Mas eu vou falar então dessa consequência política em relação à intervenção. Conversei hoje com o ministro Eliseu Padilha, conversei com o ministro Raul Jungmann, conversei com outras autoridades. Todas elas estão trabalhando para reforçar a intervenção, dizer que o fato que é lamentável reforça a necessidade e o caráter acertado de ter decretado a intervenção federal no Rio. Porque a coisa estava fora de controle, ainda está. Dizem que não houve tempo para desbaratar todo o estado de coisas que há no Rio de Janeiro, mas o ministro Torquato também veio a público para dizer que isso mostra que a intervenção era necessária. Então eles estão com o discurso afinado nesta linha. Na outra linha, a esquerda, a oposição ao governo, tenta fazer o contrário, dizer que é a intervenção a responsável de alguma maneira pelo que aconteceu com a vereadora, o que é no mínimo desonestidade intelectual, porque milícias já havia no Rio, crime organizado infiltrado na polícia já havia, e situação de descontrole já havia. Você pode dizer que a intervenção ainda não resolveu, ainda não surtiu os efeitos necessários, mas daí a dizer que ela é responsável pelo que aconteceu é um aproveitamento da morte, a meu ver. Então o governo segue com isso, mas houve um recuo, pelo menos puseram um pouco o pé no freio. O presidente ia lá se congratular com o interventor no domingo, em comemoração a um mês de intervenção, suspendeu essa viagem. Não há o que comemorar, não há com o que se congratular por hora. Tem que acelerar as investigações para dar esse caráter de que elas estão sendo aceleradas. O ministro Raul Jungmann está no Rio de Janeiro, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também desembarcou no Rio e anunciou a federalização das investigações. Então todo mundo vai tentar dar uma resposta rápida a um crime que coloca o Brasil também numa situação muito ruim diante do mundo, está tendo enorme repercussão mundial, com razão. É uma autoridade, é um representante do Estado que foi executado numa cidade, na cidade mais conhecida do Brasil. Andreas, as suas considerações iniciais sobre o caso. Em primeiro lugar, né, perdeu um pouco o espaço a noção de tristeza. Em primeiro lugar, nós estamos tristes com a morte de um indivíduo. Uma vida. Acabou. Né? Assassinada brutalmente.
É uma obviedade isso, né? Mas tem outras obviedades necessárias a serem ditas. Quem matou Marielle foram seus assassinos. Precisamos saber quem são. Mas certamente não foi a sociedade, não foi o homem branco, não foi o machismo, nem o racismo. Essas coisas todas existem, são importantes, são graves, e a Marielle tinha sua militância contra elas. Mas a morte dela, o gatilho que matou Marielle, não vem desses problemas. É uma politização espúria, com o corpo da moça ainda quente. E já estava assim. Foi, repito, um indivíduo que morreu. 2, aliás. A gente precisa lembrar do motorista, do Anderson, que estava desempregado, fazendo bico com a vereadora para ganhar a vida, para sustentar a sua família, o seu filho. Morreu. Certamente não foi vítima de um atentado político. Ali, claramente há indicativos, a Vera disse, de uma execução. Precisamos saber que tipo de execução foi essa, quem são os responsáveis por isso. E aí entra num outro patamar. Claramente, a meu ver, para começar a entender o que está acontecendo, aí sim, uma reação à intervenção federal. A intervenção federal na área de segurança. E aí uma dupla atacada do crime organizado. Você faz uma afronta, que já era esperada pelos setores de inteligência do governo, uma afronta à intervenção militar, ao Estado, é o governo federal que está à frente disso. E ao mesmo tempo tira de cena, aí sim, uma militante dos direitos humanos, que vinha criticando batalhões de polícia militar, que vinha questionando a atividade da polícia, que era inclusive contra a intervenção militar. E aí? A gente precisa de respostas rápidas para isso, Patrick Santos. Investigação rápida. É fundamental saber quem são esses assassinos. Não, eu acho que é importante a gente dizer que, sim, concordo totalmente com o Andreasa, inclusive a menção ao Anderson, que era o motorista que foi assassinado, que a gente tem que ter, não pode perder de vista esse caráter humano da morte. Mas a gente tem aí agora um patamar a mais de gravidade do crime, da situação no Rio de Janeiro, da situação de descontrole que vive a segurança do Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa, essa escala em que se começa a matar agentes públicos, é uma escala de cartel, de crime organizado fora de controle, de Estado que vai perdendo o controle sobre o seu território, né? Então, isso agrava, isso leva um componente. Concordo que não tem nada desse componente aí tem até de minorias, porque ela fazia do fato de pertencer a essas minorias, a sua militância. Mas parece estar, de acordo com as investigações preliminares, mais ligado a isso que o Andreasa falou, a denúncia que ela fazia quanto à atuação da polícia. Esse batalhão que ela denunciava é o mais violento do Rio de Janeiro. 41º. É o mais violento do Rio de Janeiro, conhecido por ligação com as milícias. E esse é um cancro que a intervenção militar tem obrigação de atacar primeiro. Porque foi para isso, entre outras coisas, que ela se deu. Para tirar essa infiltração criminosa que existe nas forças de segurança do Rio. A gente já viu que ela está presente nos presídios, por meio dos agentes, naquela operação que houve esta semana da Polícia Federal. A gente viu que ela está presente na Polícia Civil, na Polícia Militar e também nessa formação das milícias. Então, tudo isso tem de ter uma resposta rápida. Eu acho que o crime ele tem esse componente que é político, não dá para dizer que não é, de ser uma afronta ao Estado brasileiro. Você está dizendo, vocês estão aqui intervindo, eu vou desafiar ainda assim. Fala, Andreasa. E aí tem outro ponto, né, que a Vera tratou aqui agora, que é muito importante. Né? Falamos da questão individual, de mais uma morte. Ontem houve 3, a Vera estava lembrando aqui, um sujeito foi fuzilado no estacionamento do restaurante Outback, na Barra. A barbárie está generalizada. Com fuzil. Com fuzil, tá? Essa é a rotina do Rio de Janeiro. Mas aí a gente entra na questão, para além, de que se trata, sim, de uma representante pública, de uma vereadora, de alguém que foi eleito. Nós estamos num ano eleitoral. O Rio de Janeiro, vamos lembrar 2016, há números do TSE para isso, a preocupação do TSE
com a situação da eleição no Rio de Janeiro para 2018, porque existem verdadeiros bolsões de interdição, em que candidatos não podem fazer campanha, em que a disputa de poder é gravíssima, porque candidatos associados a grupos criminosos querem neutralizar os seus adversários na região, e neutralizar eventualmente significa matar. Quantos crimes houve em 2016? Na campanha de 2016, eu me lembro de um. Esse ninguém quis investigar, hein? A morte do Marcos Falcon, presidente da Portela na época, candidato a vereador, assassinado dentro do seu comitê. Ninguém quis investigar isso. Que bom que nós evoluímos para um cenário, Marcos Falcon, que dizem que era ligado à milícia. Mas ninguém quis se meter nesse assunto. Que bom que a sociedade evoluiu para uma situação em que, ao contrário do que houve com o Marcos Falcon, dessa vez se quer investigar. Dessa vez todo mundo quer saber o que aconteceu. Essa é uma evolução muito importante. O assassinato de um representante público é uma afronta ao Estado. E precisa de respostas rápidas. Só falar um pouquinho sobre a Marielle. Ela é nascida, né? Você até podia trazer até alguns detalhes, o Andreasa, que você que conhece melhor, né? Ela é nascida e criada no complexo de favelas da Maré, né? Uma das regiões mais violentas da cidade. Foi eleita em 2016 vereadora pelo PSOL e era o seu primeiro mandato, né? Foi a quinta mais teve votada. Algo como 45 mil votos. Isso. Uma personalidade muito interessante, né? Embora evidentemente nós tivéssemos discordâncias profundas no modo como se deve fazer política pública no Brasil. Mas ela era, acima de tudo, né, excluídas essas condições que tentam agora politizar, né, o fato dela ser mulher, de ser militante, de ser negra. Ela era uma intelectual, a Marielle. Ela tinha uma sólida formação, socióloga formada pela PUC, né? Fluente em idiomas. Fez administração pública na Universidade Federal alguém do que Fluminense. se preparou, e é preciso dizer isso, não importa que ela seja do PSOL, minha gente, nessa hora, sabe? É alguém que vem para o debate público de uma maneira honesta e preparada, por mais que eu considere equivocada. Mas era uma voz importante. Na campanha de 2016, a vereador, ela conseguiu mobilizar a juventude do Rio de Janeiro. Houve uma mobilização feminista, inclusive, em torno dela. Então, além de tudo, agora, com a Marielle morta, a velha política da esquerda tenta capitalizar. Mas ela era uma jovem liderança interessante, importante. Então é uma perda para o debate público. É uma grande perda para o debate público. Agora, depois de termos falado da perda humana, de que não se fala. Fala-se pouco. Marcelo Madureira, suas considerações sobre esse caso de grande repercussão. Mil perdões pelo atraso, enfim. Esse trânsito paulista, eu não estou acostumado, mas eu acho que foi um atentado terrorista contra a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, e isso tem um correspondente nacional, quer dizer, são as forças da bandidagem querendo botar suas manguinhas de fora. Isso foi um ato de provocação. Isso exige, como o Andreasa acabou de dizer, uma imediata e vigorosa reação por parte do Estado, por parte dos representantes da lei. E eu fiquei pensando hoje de manhã, quando eu tomei pé do assunto, né, que a princípio você pode pensar, não, foi a milícia, né, uma vez que a vereadora ela estava acompanhando e foi militante nessa questão das milícias do Rio de Janeiro, que são, né, os policiais que formam a sua própria facção e tal, que é uma coisa pavorosa, quer dizer, são pessoas que são indiretamente ou diretamente pagas pelo Estado para defender o Estado, defender a lei e a ordem, e por outro lado, né, na lateral, na paralela, compõe uma organização criminosa. Isso é hediondo. Mas, por outro lado, na luta interna que existe, né, entre facções, milícias e bandidagem no Rio de Janeiro, também pensei, o que seria mais, assim, digamos, entre parênteses, inteligente e provocador de uma dessas facções em luta contra a milícia, se não provocar um atentado em que você imediatamente iria culpar as milícias, né, para provocar uma reação para cima das milícias. Mas isso também não interessa, porque é tudo bandido.
né? Seja de milícia, seja de facção, são todos bandidos que têm que ser combatidos. Eles hoje ocupam áreas importantes do Rio de Janeiro, áreas importantes do território brasileiro, e a gente tem que combater de uma vez por todas. O repúdio da sociedade é total. Como se disse aqui, não interessa a visão política da vereadora Mariela, não interessa. Ela, dentro do jogo democrático, ela era uma voz importante, representante de 45 mil eleitores, ela foi barbaramente assassinada. Isso não pode ficar impune, isso exige uma resposta enérgica e imediata das autoridades. Quem é desafiado agora é o general Braga, é o próprio governo federal. Eles estão desafiados pela bandidagem do Rio de Janeiro. E a população, a sociedade exige e espera uma imediata reação por parte da lei e da ordem. Vou falar um pouquinho da politização também. O Vera, tem muita gente, falando sobre a questão, gerou uma espécie de comoção nacional também, claro, uma tragédia. Eu tenho aqui alguns artistas, personalidades foram às redes sociais cobrando providências. Temos alguns políticos, a sessão hoje à tarde também lá em Brasília. O Caetano Veloso, o Bruno Galhaço, o Gregório do Vivier, foram alguns deles, chamaram o assassinato de brutalidade, terrorismo e injustiça. Teve esse ato agora há pouco lá na Câmara dos Vereadores, E presente à manifestação, o deputado estadual Carlos Mink, do PSB, ele disse, nesse ato, que o crime tem digital da polícia, Lá em Brasília, os deputados também fizeram um ato em homenagem à vereadora, segurando girassóis. Parlamentares do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, da Rede e do DEM acompanharam a sessão solene no plenário. A petista Érica Cocai foi à tribuna agora há pouco, afirmou que a bala que matou Marielle foi azeitada pelo golpe. E, enfim, tem uma série de manifestações lá em Brasília. Raciocínios turvos. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa sobre a Marielle, Patrick, importante. Claro, já que você falou do Caetano, dos artistas, para passar a bola para Vera, ela é uma das participantes daquele vídeo dos artistas contra a intervenção federal. Ela é uma das que fala naquele vídeo. Tem os artistas, aparece o Marcelo Freixo, nós falamos sobre isso. E ela também fala naquele vídeo daquele grupo de pressão 342, Arte, ela tá lá. Ela faz parte desse grupo. Normal, Ela é do PSOL, era opositora, etc. Eu acho que essas manifestações são previsíveis e são normais, Patrick. Quando houve o atentado no Charlie Hebdo, que nem fica aqui, houve igual comoção, todo mundo pôs Je suis Charlie, etc. Esse tipo de reação é previsível, é normal. E quando parte, eu acho, das pessoas comuns, dos artistas, da sociedade civil, ok, tá no jogo. Quando parte dos políticos e com esse viés, aí há que se comentar, Essa manifestação da Érica Cocai é uma delas. O que tem a ver, como que a bala foi azeitada pelo golpe? O que ela chama de golpe é o impeachment. Isso. Em que sentido? Porque se Dilma Rousseff fosse a presidente, não aconteceria isso. Já existia milícias na época dela, o crime já estava em franca escalada. Quer dizer, juntar dois fatos históricos que não têm relação e tentar fazer uma relação na marra. Isso se chama desonestidade política e intelectual. Isso tem que ser combatido. Agora, essa manifestação de pesar, algumas até meio prosélitas, algumas até meio cafonas, que estão por aí, eu acho que é do jogo quando se tem realmente algo tão estarrecedor, quando você tem uma agente do Estado morta de uma maneira bárbara, não era nem de madrugada, era um horário ali que todo mundo tá na rua, numa coisa de emboscada, premeditada, sabia onde ela estava no carro, as balas acertaram. É tudo muito estarrecedor e mostra um Estado refém realmente das milícias do crime organizado. É tudo crime. Só resta saber onde ele está localizado. Mas essa manifestação da Érica Cocai, quando fala do golpe, como eles consideram desse tal golpe a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro um desdobramento, o que ela está fazendo no final das contas é atribuir responsabilidade à intervenção federal. Não faz o menor sentido. Sentido faz contrário, de que esse ato tenha sido uma afronta, uma reação à intervenção federal. Esse é o primeiro ponto. Mas não dá para esperar clareza e honestidade intelectual desse pessoal.
Uma coisa muito importante também está nessas manifestações é que a primeira reação, e faz até algum sentido porque ela vinha criticando a polícia militar, é que imediatamente a polícia está criminalizada nesse caso, né? Quer dizer, de toda parte parece não haver dúvida de que os assassinos, o assassinato da Érica Cocai foi feito pela polícia. Tá dito aí, tá dito acolá. Quer dizer, que policiais desviados, milicianos mataram a Marielle. Mais um motivo urgente para que isso seja esclarecido. No momento que tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro e que parece o comando dessa intervenção está trabalhando em desbaratar os batalhões, o crime no comando da polícia militar, sendo assim, se isso estiver acontecendo, se esse crime tiver sido cometido, portanto, por policiais militares, é mais um sinal de reação à intervenção federal. É isso, O jornal o Globo traz aqui, através do colunista Laulo Jardim, informações preliminares da área federal de inteligência do governo apontam indícios de que o assassinato de Marielle Franco foi orquestrado como uma reação à intervenção no Rio. E essa informação, diz ele aqui, né, nessa nota, foi transmitida a Michel Temer numa reunião ocorrida hoje, lá no Palácio do Planalto. Madu. Aparentemente foi esse atentado foi uma reação à intervenção no Rio de Janeiro. Agora, me parece que é burra, é idiota, um tipo de provocação que provoca uma reação muito maior, exige uma reação muito maior por parte das autoridades, né? Por isso que me veio aquele raciocínio meio tortuoso, mas de repente pode fazer algum sentido, né? Porque existe uma luta interna, territorial, entre as facções e entre a milícia, que não deixa de ser mais uma das facções. Então, se você é medianamente inteligente, líder de facção, você provoca esse tipo de atentado, se organiza esse tipo de atentado justamente para culpar ali a milícia e a milícia ficar especificamente ela sob ataque. Mas é como já disse, é tudo bandido, pessoal. Não é bandido, não existe bandido do bem, bandido polícia e bandido mocinho, é tudo bandido. É fundamental que esse pessoal seja neutralizado imediatamente. E esse problema, hoje ela está sendo atacado no Rio de Janeiro, mas ele existe, hoje mesmo o presidente, o Jugman também estava numa reunião no Ceará. Existe em várias grandes cidades brasileiras o problema do crime organizado. Isso tem que ser combatido, né? E esse é um ataque quando você mata uma representante pública, assassina uma representante pública dessa maneira. Isso é um atentado à democracia, isso é um atentado às instituições, é um desafio às instituições. Isso é de uma gravidade enorme. Entendeu? Eu acho, nas próximas 48 horas, se exige uma resposta firme e forte das autoridades. E veja agora, Patrick, tem uma manifestação prevista aqui em São Paulo, não é? Contra a morte da Marielle, etc. Isso. A vereadora Juliana Cardoso, do PT, está postando foto e dizendo que é a maior manifestação da história em apoio à greve dos servidores municipais. Quer dizer, está usando... Provavelmente tem muita gente que foi à rua pela morte da vereadora para dizer que é uma manifestação apenas pela situação dos servidores aqui em São Paulo. A morte, Patrick Santos, a morte em situações como essa, né? A morte que, digamos, não é esperada, a morte que decorre de uma violência, ela desnuda o canalha. Poucas coisas desnudam o canalha melhor do que o oportunismo diante da morte, né? Vocês se lembram do Lula subindo praticamente no caixão da Marisa para fazer política eleitoral? Não é muito diferente disso que alguns estão fazendo. Onde está a decência das pessoas diante da morte, gente? Não consigo, eu realmente não consigo. O oportunismo, Andreasa, o oportunismo é arma de uso exclusivo dos canalhas. Eles não têm pejo, né? Eles não têm o menor escrúpulo em aproveitar essa situação, eles se apropriam de cadáveres, são abutres, né? E isso, de certa forma, acaba neutralizando a reação justa da sociedade, de indignação, de susto, de insegurança que você percebe. Esse tipo de atentado, ele atinge toda a população do Rio de Janeiro.
O nível de insegurança, o Patrick mostrou muito bem, foi feito praticamente à luz do dia, eram 9 horas da noite, muito embora hoje no Rio de Janeiro, às 9 horas da noite, quase não tem mais ninguém na rua, por questão de insegurança. Né? Mas é uma vereadora saindo de uma reunião pública, inclusive que ela fez questão de concluir mais cedo, para que as pessoas, que muita gente mora longe, poder voltar para casa em segurança. Ela já estava sendo perseguida por mais de 4 quilômetros, quer dizer, uma coisa já urdida, pré-concebida, planejada. Isso não pode ficar assim. É fundamental que o ministro Jungmann, enfim, todas as autoridades que estão ligadas agora à intervenção, cara, não desperdicem, não dispensem nenhum esforço nas próximas horas de desvendar imediatamente os autores os responsáveis por esse atentado terrorista. Agora, o Andreas, a Vera até lembrou, né, logo na primeira fala, que o crime ocorre num momento muito, muito delicado do país. É um ano de eleição, né? Logo ali, tá chegando, mês de outubro, enfim, aliás, o ano está voando. O que isso sinaliza? Vamos falar um pouquinho sobre em termos eleitorais, olhando um pouquinho para frente, né? Que alerta que traz, né? Porque se esse crime não for desvendado o mais rápido possível, né? Os assassinos presos, o que isso pode representar, olhando para o cenário político? Porque é uma parlamentar, né? Enfim, foi uma agressão, uma coisa muito forte, por isso toda essa comoção. De certa maneira, claro que aqui é um exagero, mas enfim, a gente via esses cenários antigamente na Colômbia, né? Em Chicago, na década de 30. Claro que esperamos que seja um episódio... A Colômbia teve vários parlamentares sequestrados. A própria Itália, 2 juízes foram explodidos. O Falcone, exatamente. A gente podia falar... Em termos político-eleitorais, bem objetivo, creio que o impacto será nenhum. Tá? Quer dizer, pensando que nós teremos eleições a governador do estado e a presidente da república. Se fosse uma eleição municipal esse ano, o impacto seria grande, né? Pensando, vejam, não estou dizendo que o sujeito tenta capitalizar isso, não vou entrar nessa discussão, mas se o Marcelo Freixo fosse candidato a governador, ele não talvez ele fosse caudatário da indignação, né? Porque eles foram muito próximos. Sim, muito próximos. Ela foi legitimamente próximos. Se nós tivéssemos uma eleição municipal esse ano e o Marcelo Freixo fosse candidato, talvez ele fosse o favorito, crescesse com esse fato. Sendo objetivo em relação à política eleitoral. Na eleição que nós temos, estadual, nacional, realmente não vejo impacto, tá? Acho que isso não vai ter impacto eleitoral. Agora, falei na minha primeira intervenção, esse crime é um alerta e, por outro lado, um lembrete para o que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil de modo geral, mas no Rio de Janeiro em eleição há muito tempo. Em 2016 foram dezena de candidatos ou pré-candidatos, vereadores em busca de reeleição assassinados. Não é uma novidade. Representante público morto. O sujeito é influente numa determinada área, tem votos ali, mas confronta um candidato eventualmente ligado à milícia ou ao tráfico. E é executado por isso. Uma disputa de poder político, isso existe. Hoje você não faz campanha, Andreasa, em determinadas áreas do Rio de Janeiro. Nenhum candidato faz campanha sem autorização da bandidagem local. Verdade. Seja da milícia, seja de facção. Se você só tem autorização de fazer campanha, colocar seu material, falar com as pessoas, se a bandidagem que está em poder ali daquele território assim o determinar, assim o autorizar. E é óbvio que isso se dá com trocas, né? Isso mostra como o crime está imbricado com o poder. E aí, só porque o Madureira falou sobre isso. Objetivamente, em vez do TSE, Dr. Fux, ficar preocupado com fake news, essa é a preocupação que a Justiça Eleitoral tem que ter. Criar condições para a cidadania. Se articular com as Forças Armadas, com a Secretaria de Segurança Pública, para que as pessoas possam fazer campanha, para que o eleitor possa votar livremente. Só em relação ao efeito eleitoral, eu acho que pode haver. A gente ainda não sabe, as investigações estão muito no início e a gente não sabe se o crime organizado, se as milícias, o que quer que seja, vai dar novas demonstrações de afronta ao Estado, afronta às autoridades, afronta à intervenção. Se isso virar um primeiro caso de uma série de atentados a autoridades eleitas, autoridades públicas, tudo bem, essa coisa com candidatos era gravíssima, mas agora a gente só
sobe um degrau. É o primeiro crime, o primeiro assassinato de alguém eleito com mandato. Antes se tinha um certo prurido em relação a isso. O Freixo andava com escolta, outros políticos andavam com escolta, mas ficava mais no terreno da ficção esse tipo de atentado. É o primeiro que a gente vê desse caso da intervenção para um representante eleito. Então isso pode gerar um impacto lá na frente. A gente não sabe para beneficiar quem, de que forma isso vai ser explorado na campanha, mas todo esse imbróglio da segurança, eu acho que é a chave para um Estado que já vem falido, já vem de Sérgio Cabral preso, tem um quadro eleitoral completamente imprevisível no Rio de Janeiro. Madu. Não, esse tipo de atentado, inclusive, ele afasta as pessoas de bem da política, né? Qual é a mensagem? Olha, não se metam com a estrutura de poder, né, estabelecida pelo crime, né, na cidade, que vai haver uma reação violenta. Então, o que a vereadora fazia, quer dizer, corretamente, procurava atuar no sentido de contribuir para a luta contra o crime, apesar, não interessa se é de PSOL, se é MDB, se é PS, não interessa. Mas era uma colaboração, um trabalho institucional. Por isso, eu acho, ela foi assassinada. Então isso é um recado, um aviso, né, para as pessoas de bem que não se metam em fazer as coisas certas, porque a reação será terrível. Isso é péssimo, né? Isso afasta de bem as pessoas de bem do campo político. Isso é gravíssimo. E essa ideia, só para a gente finalizar esse tema de pedir que a federalização da investigação do assassinato dele, a Dodge pedindo inclusive para que a PF assuma as investigações, enfim, é o melhor caminho, vocês acham? Acho bom. Se a estrutura policial do Estado do Rio de Janeiro está sob suspeita, a gente precisa de respostas rápidas e de convicção de que essas respostas virão de maneira independente. Acho bom que seja federalizado, não vejo nenhum problema. Afinal de contas, me parece natural. A gente tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O governo federal precisa assumir essa responsabilidade. As estruturas do Estado precisam assumir essa responsabilidade. A Vera falou da repercussão internacional e a notícia aqui que chega também, que a ONU cobra rapidez na investigação do assassinato. Também está fazendo seu papel, mas não tem importância nenhuma para a vida prática. Agora, a federalização das investigações absolutamente necessária e correta.